Bem-vindos ao Terroir Brasileiro. Esse é um momento de falar um pouquinho de elegância, né? A gente vai falar de um vinho elegante, né? Fala um pouquinho desse rosé que eu já estou gostando da cor dele aqui. Então, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, da cor do rosé. A gente fez muita questão que fosse um vinho que tivesse essa característica de uma cor mais opaca, né, que não fosse um vinho tão brilhoso. Que hoje em dia a gente vê muitos rosés mais avermelhados e eu acredito que perde um pouco da elegância, né, e da característica que seria um vinho rosé. Aqui, o nosso vinho em cena é um corte de Pinot e Merlot. O Merlot, na sua parte, vem para trazer corpo, elegância, vem para trazer notas frutadas, framboesa, morango. E o Pinot vem para dar um pouco de acidez para esse vinho, Sim, vem para dar um pouco, perfeito, né, de contraste ali, para contrastar um pouco com... Então, eu acredito, sou suspeita em falar, porque para mim, dos cortes, é um dos que eu mais gosto. Eu acho que, e a gente pensando nesse corte, é bem isso, como é que essas duas uvas interagem, né? E o Merlot tem a estrutura dele, tem todo o frutado, tem a parte também vegetal dele que traz, né? E o Pinot traz a acidez e um pouco de perfume também. Exatamente. Eu vou te dizer agora, falando um pouco mais de uma forma poética, vamos dizer assim, né? O sol do outono com o rosé combina muito. Combina muito, né? Verdade. Principalmente aqui na nossa região, a luminosidade traz para esse vinho. Eu sempre quando falo em vinho rosé, é claro, a gente pensa muito no público feminino, porque agrada em cheio o público feminino, né? e a gente parece que está abrindo uma garrafa de perfume, né? A gente não está abrindo somente um vinho, e ele se propõe assim. E uma das coisas que a gente cuidou muito para que esse vinho tivesse essa característica. Essa cor. Exatamente. Olha só, vou convidar o nosso cinegrafista para chegar pertinho aqui. Tá? Olha só, e trazer essa cor, como a gente estava falando da casca casca de cebola. Casca de cebola, exatamente. Mas assim, o brilho desse vinho me chama muito a atenção. Tem um contraste aqui na minha blusa, né? Facilita para o público poder entender a cor que a gente está falando aqui. E é um vinho que harmoniza muito bem com saladas, eu diria até para quem gosta de peixes, né? Um sushi, ele também consegue harmonizar. Ceviche. Um ceviche. Pronto. Esse aqui é um vinho para um ceviche. Exatamente. Fresco. Fresco. Ele vai dar esse frescor junto, vai estar agradável. Lembrando que a gente toma ele mais geladinho, mais geladinho. A temperatura de consumo dele é o quê? 9, 10 graus? Por aí, você recomenda 11? Um pouquinho mais alto que o vinho branco, né? Mas ele ainda está mais fresco, né? Olha só. No nariz, ele traz uma fruta bem interessante. Ele traz um pouco de melão, alguma coisa, né? Traz bastante melão. Então, e assim, é muito... toque mais frutado. Exato. E depois tu começa a abrir as outras frutas vermelhas. Que daí tu traz um pouco de morango, um pouco de... eu vejo muito um morango assim mais... não tão maduro, sabe? Um pouco mais verde. Isso. Exato. Quero provar ele. Vamos provar. Vamos provar? Olha só. Em boca, ele reproduz mais as frutas vermelhas. Sim. Mais do que no nariz. Mas eu sinto até uma framboesa assim levinha, sabe? As frutas vermelhas. Framboesa, exato. Luana, que bela surpresa. Parabéns por Panisson. Bela surpresa. Altos Montes. Um dia maravilhoso lá fora. Eu estou olhando aqui, um dia incrível que nós escolhemos para vir gravar aqui na Vinícola Panisson, em Flores da Cunha, no Altos Montes. Uma lareira, né? Um vinho excepcional à nossa frente, com o Diego, com a Luana, da Panisson, Diego enólogo. A Luana é da área do marketing e também formada em enogastronomia. Diego, acho que tu começa a fazer as honras da casa. A gente tem agora um vinho ícone da nossa vinícola.
é o vinho Máximos. Então o nome por si só já diz, Máximos, né? Por que é o vinho Máximos? Então a gente faz todas as safras desse vinho, onde a gente seleciona as melhores variedades daquela safra e elabora o vinho Máximos. Tá. Então a gente sabe que, já falamos outras vezes, que a nossa região ela é muito difícil para ter uma padronização das uvas, né? Então todos os anos a gente seleciona as melhores uvas e acaba colocando no vinho Máximos. Então tu muda o blend dele. Pode ser mudado o blend. Perfeito, bom saber isso, legal. Aqui nós temos um corte de Cabernet Franc, Merlot, Sangiovese e Ancelotti. Safra 2023. 2023. Tá. Esse vinho passa 12 meses em carvalho alternativo, francês e americano, tostagem média alta, né, para dar essa complexidade deste vinho. Perfeito. A gente sabe que mundialmente os cortes são muito bem conhecidos, porque o que uma variedade falta, a outra completa. Verdade. Onde uma variedade falta em cor, a outra completa. É o blend. Onde uma falta em fruta, a outra completa. Então aqui nós temos um corte com várias variedades que dão uma complexidade muito grande. Esse vinho ele tem notas muito altas em várias premiações aí. Ah, perfeito. E é o vinho ícone da nossa vinícola. É o vinho que representa hoje, vinho tinto que representa hoje a Panisson. Isso. Então, um trabalho de excelência. Perfeito. Lembrando que as variedades são todas da própria vinícola, dos vinhedos da própria vinícola. Então a vinícola comprou as variedades da Itália, importou as variedades, trouxe aqui para o Brasil, plantou nos vinhedos da própria empresa, a gente vinifica aqui internamente e faz o corte, né, todas as safras, passa o tempo de carvalho, mas geralmente um ano envelhecendo ali, amadurecendo na garrafa para depois ser engarrafado. Perfeito. Isso já demonstra, primeiro que ele ganha prêmio, né? Então, por quê? Cuidado com vinhedo próprio. Vinhedo próprio tem um cuidado que o enólogo, né, que o agrônomo passa, que é tipo a sua crença, né? Dizem que de uma boa uva sempre se faz um bom vinho se o enólogo não atrapalhar. Não, brincadeira. Mas dizem sempre assim, a matéria-prima é essencial, né, Diego? E se não chegar uma matéria-prima de qualidade, é mais difícil o trabalho. Então, já começa por aí. Por que o vinho ganha prêmio? Porque ele tem cuidado desde o parreiral, né, até a vinificação. Estou curioso. Eu acho também que a Panisson fez um grande papel aqui de desmistificar também mais uma vez, porque o blend de vinhos ele era também muito, não excluído, mas ele era não tão bem visto a ponto de ganhar prêmios e tudo mais, por não ser um varietal, por ser dividido. Mas tinha muito isso Eu acho assim, eu acho que a Panisson tá em linha de frente, vamos dizer assim, né? A tendência dos vinhos brasileiros, agora com a qualidade que a gente tem, é ir para o blend. É ir para o blend. O nosso problema é o que a gente vive comentando e comentávamos no bastidores, como é que o enólogo reserva um volume suficiente para ele ajustar o blend da próxima safra, se o vinho, ele vai vender quase todo, o vinho fica de excelente qualidade e ele vai vender. Então, assim, acho que a Panisson tá olhando para o futuro. E como o Diego falou, né, o que um falta, o outro traz. Então, eu acho que ele veio com esse papel, né, também sempre, ou um vinho vai ser com uma acidez mais pronunciada, o outro vai ser mais macio, e assim se complementam os quatro, né? E essas 4 uvas também são bem complementares, né? Eu também acredito nisso. Eu acredito muito no trabalho do enólogo e da vinícola, né, quando pensa o projeto, porque elas se complementam e aí o enólogo tem que fazer a mágica dele, né? Quanto por cento vai de Sangiovese? Quanto vai de Cabernet Franc? Quanto vai, né? E qual é a proporção? E qual é o meu projeto? Que vinho que eu quero lá no final? É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Diego, que me chamou a atenção também que tu usou 2 carvalhos, o francês e o americano, na vinificação desse vinho. Tosta, como é que funcionou isso aí? Justamente como a gente tem 4 variedades para dar complexidade, a gente também decidiu colocar 2
tipos de carvalho com tostas diferentes, para também ajudar nessa complexidade, para não ter um perfil muito muito carregado e muito agressivo. Muito agressivo. Então, e tu traz características diferentes. No base, o carvalho francês tem baunilha, o americano tem coco, e tu vai conseguir trazer isso para dentro do... Por isso que esse vai ser um vinho bem complexo, com fruta, com tanicidade, com estrutura, com persistência. Também tem um aveludado, então um vinho assim, aqui na Panizon, fora da curva. Máximos. Máximos. Vamos provar? Vamos provar. O que eu gosto muito desse vinho é que ele é muito aveludado. Ele não rasga, sabe? Não tem aquela acidez que rasga na boca. Eu imagino até por ele ter usado os dois carvalhos, né? Eles devem ter se preocupado bastante com essa questão. E esse vinho é para... Pelo que eu entendi das castas e tudo, é um vinho quase de guarda, né? Isso. Tipo, é um vinho que vai durar aí tranquilamente 6, 7 anos na garrafa, 8 anos. Tranquilamente. Eu até mais, né? Eu não provei ele ainda, mas eu imagino até pelo projeto, né, que foi feito. Primeiro eu vou propor um brinde para vocês. Antes de provar, parabéns aí pelo trabalho de vocês, sabe? Pelo cuidado com o vinho brasileiro aí que vocês têm. Tá. No nariz é muito complexo, né, meu amigo Diego? Sobressai uma fruta vermelha, madura, né? Uma intensa, uma geleia bem forte, né, madura. Eu senti uma ameixa preta. Ameixa também. Ameixa, amora. Um damasco. Agora sim, agora começa a abrir, né? Interessante o trabalho tu percebe os carvalhos e os dois, tu percebe a influência dos dois. Como ele vai oxigenando, ele vai abrindo, Ele vai estar abrindo, agora está abrindo. Isso. As notas tostadas também começam a aparecer, né? É o que nós falamos. Esse vinho aqui é um vinho para 8 anos, 9 de garrafa. O que eu recomendo? Sempre eu recomendo isso para vinhos desse tipo. No mínimo, compre uma caixa. Tá? Verdade. Porque tu pode... provando esse vinho ao longo, prova esse ano, anota. A gente vai ter uma novidade logo para isso, para vocês. Mas prova o vinho, anota, percebe ele, prova o outro ano, perceba como ele evolui, né? Se tu tem no mínimo uma caixa, né? Sim. Dá para comprar 10 caixas, né? Vocês deixam? Temos. Ah, bom, tá bom. Temos. Temos. Mas por quê? Porque é um vinho que merece... Bom, primeiro, falando de gastronomia, é vinho para abrir no mínimo 30, 40 minutos antes de servir. Sim, até quem tiver e gostar, né, pode decantar. Decantar. Tem o decanter, ele fica bem interessante no decanter, porque ele vai oxigenar, né, e vai trazer mais notas mais aparentes. Ele vai crescer no decanter. Ele vai crescer exatamente. Isso é um vinho potente, né? Ele tem 13% de teor alcoólico, né? Então é o vinho mais alcoólico que a gente tem aqui na Panizon. Ele tem muito tanino, muita estrutura, né? Ele vai abrindo. Por isso que a gente precisa assim um decanter para ele dar essa rejada, né? Para ele mostrar toda a sua qualidade, as suas propriedades, né? Percebe ele abrindo na taça. E lembrando, o vinho tinto nessa característica a gente não pode tomar ele muito gelado, né? Se a gente tomar ele muito gelado, concordo contigo, ele vai perder toda a característica dele. Não vai soltar nada dos aromas dele. Exato. Claro que não quente também, né? Mas ali uma temperatura de 18 graus, 16. A temperatura
temperatura de adega, né? A adega geralmente está nessa temperatura. Exato, exato. Agora ele começa a soltar coisas a mais, tá? Tu tem um tabaco aí no tabaco. meio, que é a estrutura da madeira, né? Ele solta muito. Um cravo aqui também começa a aparecer. Ele é complexo. Começa a aparecer as especiarias, né? Ele é complexo. Bom, são 4 castas, correto? Então... Algumas notas de chocolate, assim, bem discretas também. Sim. Vamos provar ele, eu tô curiosíssimo. Vamos provar. Boca. Nossa, que vinho intenso. Quer dizer, ele é intenso, assim, ele preenche a boca toda. Uhum. Tem um volume bom de boca, né? Uma potência maior que os outros vinhos que a gente acabou degustando. Maior, mas a acidez muito equilibrada. Muito equilibrada. Muito equilibrada. Muito equilibrada. Mas o volume de boca dele me surpreendeu. Ele é um vinho... Que preenche a boca, né? Olha só. Muito interessante. O que eu percebo nesse vinho, primeiro que é um vinho de guarda. Para mim, ele é jovem. Eu acho que esse vinho na garrafa vai evoluir muito ainda. E evolui, porque a gente tem, né, como nos bastidores eu te mostrava, né, temos editais que envelheceram, né, a gente deixa uns guardadinhos ali para comemorações especiais e a gente provou inclusive um de 20 anos e eu tenho para mim que esse vinho, ele vai, ao longo do tempo, ele vai se transformar e ele vai evoluir muito na garrafa. Ele vai aveludar um pouco mais. Sim. Porque essa questão da tenacidade do Sangiovese, ele tende a diminuir um pouquinho, ele vai aveludar um pouco mais. Nossa profissional da área de nutrição, de eno, né, de gastronomia. Sugestão. Eu gosto muito de harmonizar ele com carnes, né? Até arrisco harmonizar com carnes mais exóticas ou mais gordurosas, porque ele tem um tanino que vai limpar bem a boca. Perfeito. Então, já harmonizei ele com carne de cordeiro e ficou excelente. Ele não perdeu nem um pouquinho. Ele não é como um taná, que ele tem, né? Ele não é tão ácido, mas ele tem uma complexidade que consegue equilibrar bem, limpar bem a boca, a gordura da carne e continuar a sua intensidade, continuar sendo bem harmonizado, sem perder o valor do vinho na comida, né? Eu concordo assim, perfeito a tua escolha, porque normalmente quando a gente pega um vinho com essa estrutura, tu vai tendendo a fazer uma harmonização tipo taná, e não é o caso. Por exemplo, a carne de javali é muito gordurosa e muito forte para esse vinho. Também acho. Tá? Mas a carne de cordeiro, dependendo de como tu prepara ela. Exato. Né? Se tu trouxer nela com ervas... Eu ia dizer, ervas. Com ervas, uma crostinha de ervas com crocante. Eu acho que fica... Eu concordo contigo, assina embaixo. Fica perfeito. Parabéns. Exatamente. Quer dizer... Para mim, vou dizer o seguinte, não é surpresa, eu conheço os vinhos brasileiros, não todos, eu gostaria de conhecer todos. Por favor, me convidem para gravar com vocês aí. Eu quero mostrar esses vinhos, mas eu sei da qualidade do vinho brasileiro quando eu provo ele, quando a gente está aqui num momento incrível, num lugar maravilhoso, Serra Gaúcha, Flores da Cunha, Altos do Monte, você tem que vir para cá conhecer e fazer esses roteiros todos, conhecer as vinícolas, mas, meu Deus... Provem o vinho brasileiro. E eu sempre faço um desafio sobre vinhos. Vamos provar vinhos brasileiros. Mas os estrangeiros é tão bom. Vamos provar numa degustação às cegas. Exatamente. Sempre desafio. Exatamente. Porque a gente, não que a gente sejamos os melhores, nós estamos nesse caminho para ir, mas nós somos muito bons em produzir vinhos de qualidade. Diego? Arrisco dizer, Oli, que os nossos enólogos brasileiros, eles são muito melhores. Porque eles precisam trabalhar muito mais para chegar nisso. Se superaram. Porque, por exemplo, Chile e Argentina, eles têm um terroir que favorece muito eles para produzir um bom vinho. Concordo contigo.
Então, eles não têm não que eles não estudem, não estou perfeito. desmerecendo. Entendi. Acho que o trabalho do nosso tenho muita enólogo propriedade é muito para maior. falar isso, porque visitei muitos lugares e morei muitos anos no Chile, então eu provei muito vinho chileno já, e amo os vinhos chilenos, mas assim, depois vindo para cá, estudando um pouco aqui, trabalhando nessa região, eu vejo o trabalho incansável do enólogo aqui, muito maior do que eu via lá. Muito maior. O acompanhamento do enólogo aqui é... Querendo ou não, claro, a gente está na Serra Gaúcha, né, faz mais frio, enfim, mas o nosso clima brasileiro é um clima subtropical. Exato. Então, a gente corre contra a maré para fazer contra bons a maré, vinhos. é diferente. E talvez uma alternativa são os cortes, né? Então a gente está preparando. Eu concordo contigo. Degustando aqui. Assim, o caminho do vinho brasileiro, agora que a gente tem monovarietais de excelência, é o blend. É o blend. Vocês estão corretíssimos. Porque é isso que, primeiro, diferencia vocês, é o trabalho do enólogo, né? E muito parabéns. É uma coisa que eu não tinha dito, que ótimo que tu colocou, de valorizar os nossos enólogos, porque o trabalho deles é mais árduo. É mais árduo. Né? A gente está nós estamos numa zona de transição climática. Nem é tão frio, nem é tão quente. Exato. A gente está, né? Outro assunto que a gente pode levantar aqui é que o Brasil, no mundo dos vinhos, é jovem ainda. Então a gente está ainda se encontrando em muitas questões, variedades, vinhos, terroirs. Estamos testando. Então é um desafio muito grande para todos nós. Enólogo, a própria vinícola. Tudo, a viticultura, variedades, né? Agrônomos, até a questão de mão de obra, né? A gente sabe que temos N situações. N situações que espero que se resolvam logo também. E outra coisa que a gente precisa sempre bater na tecla, vinho é alimento, tá? Não a gente precisa levar ele para uma condição de fiscal, de impostos que permitam que nós venhamos a competir com os vinhos de fora do país de igual condição. A gente não pode ter uma carga de imposto tão grande num produto que envolve, o Diego falou muito bem, quantas mil famílias dependem e vivem desse produto, que é um produto mais do que milenar. Esse é um produto mundial, existe desde antes de Cristo. Então, por favor, né, nossos políticos aí, vamos se conscientizar, vamos ajudar o vinho brasileiro a ter pelo menos a sua posição melhor, até em termos de impostos. Uma coisa importante sobre Brasil, que eu sempre falo, e tu falaste do Chile agora, o Chile tem 130 mil hectares de área plantada, o Brasil tem 85 mil. É pouca diferença. E nós somos, olha o tamanho, o que nós podemos produzir. Exato. Nós somos um bebê ainda. A gente parabéns. tem muito para evoluir. Estamos no caminho certo. Mas sim, parabéns ao super bebê que nós somos, né? Tchim, tchim. Vida longa aí.